classificação das normas regulamentadoras. O porquê que nós precisamos entender a classificação das normas regulamentadoras? Porque elas têm uma estrutura de prevalência, ou seja, uma norma vai ter uma superioridade, ou seja, vai vir antes o contexto dela do que uma outra norma regulamentadora. E isso nós vamos entender agora, esse nosso contexto, baseado na chamada portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho, uma portaria extremamente comum na área de SST, que é a número 787, de 27 de novembro de 2018. E ela vai nos dizer uma estrutura que é o seguinte: dispõe sobre as regras de aplicação, as regras de interpretação e estruturação das normas regulamentadoras. E, claro, baseadas na consolidação das leis do trabalho, e ela estabelece normas para a consolidação desses atos normativos que menciona. E aí o que nós precisamos entender aqui? Que essa portaria, ela traz uma classificação em 3 pontos. As normas regulamentadoras, elas são classificadas em normas gerais, em normas especiais e normas setoriais. O que é cada uma delas? Nós vamos ver agora. Por exemplo, uma norma geral que é o primeiro ponto, ela estrutura da seguinte forma: consideram-se gerais as normas que regulamentam aspectos decorrentes da relação jurídica prevista na lei, e aí que é o nosso importante, sem estarem condicionadas a outros requisitos, como uma atividade, uma instalação, um equipamento ou um setor e atividade econômica específica. O que quer dizer isso? Uma norma regulamentadora, quando ela tem um caráter geral, ela é uma norma a própria estrutura dela, que ela não visa uma aplicação, que ela não visa um setor econômico, ela não visa uma atividade, que ela não visa uma máquina, ela visa uma orientação geral daquela estrutura. Por exemplo, se você pega na construção civil, uma norma na construção civil, uma norma que direciona para a construção civil. Se é para a construção civil, não é para todo as questões de normas regulamentadoras, ela está direcionando para a construção civil. Esse é o grande ponto da norma geral. Ela não pega uma área específica, ela não pega uma atividade econômica específica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são aquelas normas chamadas de norma especial. O que é uma norma especial? Ele vai dizer o seguinte: consideram-se especiais as normas que regulamentam, ou seja, que elas vão dizer o que é e o que não é para fazer naquela execução do trabalho, considerando as atividades, as instalações ou equipamentos empregados, sem estarem condicionados a setores ou atividades econômicas específicas. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que ela vai fazer uma regulamentação da execução do trabalho para aquele tipo de condição de instalação ou de um equipamento empregado. Isso é uma norma especial. Agora, no contexto de uma norma setorial, que seria o terceiro ponto, o que é uma norma setorial? Então, consideram-se setoriais as normas que regulamentam a execução do trabalho em setores ou atividades econômicos específicos. Ele regulamenta a parte do trabalho, ele regulamenta aquelas condições das pessoas que estão operando aquele tipo de atividade. Esse é o ponto de uma norma setorial. E aqui então você tem a leitura do que é uma norma geral, do que é uma norma especial e do que é uma norma setorial. Só para você ter uma ideia do que é uma e do que é a outra, as normas gerais, no nosso contexto de todas as normativas, nós temos a NR1, que é uma norma geral, NR3, NR4, NR5, NR7, a 9, a 17 e a 28. Essas são normas gerais. Por exemplo, a NR17 de ergonomia é uma norma geral. Ela vai dizer sobre tudo que é relacionado à ergonomia num contexto normativo, num contexto de caráter obrigatório. E aí independe do setor. Mas será que ela vale para a parte de forno? Será que ela vale para a construção civil? Será que ela vale para segurança em máquinas e equipamentos? Sim. Por quê? Porque é uma norma geral. Ela regulamenta o todo. Ela vai fazer essa estruturação
de toda essa cadeia, de toda essa estruturação que são as normas gerais. Agora, por exemplo, uma norma especial. Uma norma especial? A norma especial, então tem várias, a NR6, a 8, a 10, a 11, a NR12, ela é uma norma especial, ou seja, ela é específica para aquele tipo, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, então ela é especial para aquele ponto, aquele item que nos interessa. Além disso, NR13, a 14, 15, 16, a 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 33 e 35 são normas especiais. E por outro lado, as normas setoriais que regulamentam a execução do trabalho em setores ou atividades econômicas específicas são NR18, a 22, a 29, a 30, 31, 32, 34, 36 e 37. Então você tem uma leitura de todas as normas e aí ainda eu coloco o seguinte, bom, se nós temos normas gerais, especiais e setoriais, norma geral é aquela que tem menos prevalência. Por que ela tem menos prevalência? Porque se é uma norma especial ou se é uma norma setorial, quanto mais específica ela estiver falando sobre aquela atividade econômica específica, maior a prevalência. Ou seja, maior o cumprimento de caráter obrigatório vai ter que ser aquela norma setorial. E isso vale porque uma norma geral ela vai dizer, pela própria estrutura dela, vai falar termos gerais. Agora uma norma setorial não, ela vai dizer exatamente aquilo que você precisa entender. Ela vai dizer a execução do trabalho, ou seja, ela vai entrar e dizer especificamente aquele ponto. Por isso que ela tem maior prevalência em relação a uma norma especial e a uma norma geral. Aqui no nosso caso, uma norma especial ela tem maior prevalência do que uma norma geral, mas menos do que uma norma setorial. Tudo isso nós precisamos entender no nosso contexto de aplicação de todas essas normas regulamentadoras. E aí um ponto importante, pegando a nossa NR12, que é uma questão aqui que nós precisamos dizer, que a NR12 ela é uma norma de princípios. E o que é uma norma de princípios? Uma norma de princípios é aquela que vai nos passar itens especiais, ela vai dialogar de uma forma que ela não vai priorizar uma máquina, ela não vai priorizar uma atividade econômica, ela não vai priorizar um equipamento, ela vai falar princípios gerais para que você, projetista, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, entenda aquele item e faça a adequação que ela está mencionando. Por isso que é uma norma de princípios. Antigamente, a NR12 ela trazia, inclusive, medidas, dimensões, parâmetros técnicos muito bem direcionados. Mas o que acontece? Acontece que muitas vezes se viu que aquilo não dava certo em algumas atividades econômicas. Então é melhor você colocar uma estrutura, por exemplo, de apreciação de riscos, e aí dentro da apreciação de riscos, o profissional legalmente habilitado, ele vai ter a responsabilidade técnica para trabalhar aquele item em específico. Ele vai dizer, olha, é a dimensão para esse tipo de segurança, ou o tipo de gradil, ou a distância, ou qualquer outro item para operação dessa máquina, tem que ser desse formato. Por isso que é importante nós entendermos essa norma de princípios e também essa parte de apreciar riscos daquela máquina ou daquele equipamento. E essa norma NR12, ela é separada, primeiro, que é uma norma especial, e segundo, que toda a estrutura dela é colocada em 12 anexos. E esses anexos, eles são entendidos para nós em 3 tipos. Ou seja, o primeiro tipo são aqueles, por exemplo, o título 1, o título 2 e o título 3 dos anexos, eles são elementos que complementam
diretamente a parte geral da NR12. A nossa NR12, então, ela tem o bloco geral e ela tem os anexos. Essa parte geral são os títulos que nós colocamos aqui para vocês. São os 18 títulos da parte geral da NR12. Então, tem o bloco de títulos e o bloco de anexo. Esses anexos, que são compostos em número de 12, eles são estruturados em tipos. Então, tipo 1, do primeiro, segundo e terceiro anexos, eles complementam aquele item mais tecnicamente, ou seja, ele detalha, no ponto de vista mais técnico, essa parte geral. O anexo do tipo 2, que é o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12, ele dispõe sobre uma situação específica, ou seja, ele pega uma máquina e vai dizer, olha, sobre essa máquina são esses parâmetros técnicos que devem ser de caráter obrigatório cumpridos. E o tipo 3, que é o título 4 ou o anexo 4 da nossa NR12, ela não interfere na NR, apenas exemplifica ou define os seus termos, que o título 4 ele traz quais são os termos, o que nós precisamos entender sobre alguns tipos de palavras, de termos técnicos que a própria NR12 traz. Então essa nossa aula é para que você entenda essa portaria, o que é uma norma geral, uma norma especial, uma norma setorial, e que quando você estiver aplicando a NR12, fazendo a leitura da NR12, você entenda muito bem essa organização, inclusive especificamente para a nossa NR12, que é uma norma de princípios, ela é uma norma no modelo especial, e os seus anexos, do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3, para formar esse arcabouço e você tem esse domínio de normativa técnica, das normas técnicas em geral.